Então, outro fator que chega a ser desestimulante na fruticultura é o elevado custo de implantação, né? A depender da cultura, por exemplo, na cultura do bacuri, uma muda de bacuri hoje está custando em média de 70 a 80 reais. Então, se você for implantar um hectare que vai pegar mais de 500 mudas de bacuri, já fica um custo bem elevado, né? Talvez uma das mudas mais baratas que a gente tem dentro da fruticultura na nossa região seja caju e o maracujá, que está em torno de 3 a 5 reais a muda. Mas além disso tem a adubação, que é bem pesada, e a maioria das frutíferas, mesmo as enxertadas, elas só vão produzir comercialmente após 5 anos. Então você vai passar 5 anos com custo, com adubação, com irrigação, com mão de obra, para poder começar a ter o retorno financeiro. Então esse custo de implantação e até mesmo o custo de produção tende a ser meio desanimador, principalmente para quem está começando. E outra questão também, estou falando novamente do câmbio, do valor do dólar, porque tudo é interligado, não tem como. Os insumos são dolarizados, então os adubos são dolarizados, né? Hoje um saco de adubo de 50 quilos está em torno de 150, 160 reais. Há pouco tempo atrás se custava 110, 100 reais. Então o dólar subiu, o custo com adubo também subiu, certo? Então nós temos essas questões e algumas frutíferas não são exportadas, né? O Brasil não pode exportar, ou então às vezes o produtor ele não tem uma condição local de exportação, está longe de um porto de exportação, então ele vai ter que vender para o mercado interno. Então ele vai comprar insumo, sofrendo a ação do efeito do dólar, e vai vender aquele produto que o dólar é alto, então o insumo vai ficar caro, e vai vender aquele produto em real, né? Então às vezes tende a ser desinteressante. As condições climáticas desfavoráveis também, em muitas regiões, né? Outras já são favoráveis, então eu estou falando muito de Petrolina, porque é o polo da fruticultura no Nordeste, né? E lá é o seguinte, chove pouco, chove em torno de 600, 800 milímetros por ano, né? Que seria o equivalente a 600 a 800 litros de água no metro quadrado ao longo de um ano. A região de Campo Maior tende a chover o dobro do que Petrolina. Mas veja só, acabei de dizer que Petrolina é um polo na produção de frutífera. Eu estou dizendo que em Petrolina se chove a metade do que chove em Campo Maior. Então, como é que isso é bom para Petrolina? É bom porque quando chove pouco, tem menor ocorrência de doenças, certo? Então você tem menos problemas fitossanitários. Ah, mas a planta não precisa de água? Precisa. Eles têm o Rio São Francisco, lá eles pegam a água do rio e fazem a irrigação. Então, isso é mais interessante. Algumas frutíferas precisam de temperaturas baixas noturnas para ocorrer a floração. Então, lá é uma região que é extremamente quente durante o dia e à noite é extremamente frio. Então, é uma região que tem uma condição climática favorável. Veja bem, lá é seco, é quente e chove pouco. E é bom para a fruticultura, né? Então tem essas questões também que são muito limitantes, né? As condições climáticas. E no Piauí?